Esse vídeo não tem o intuito de dizer que você não empreste dinheiro para sua família, para você não ajudar a sua família. Esse vídeo não tem o intuito de falar mal dos meus parentes, nem dos familiares do meu marido, mas para te trazer algumas alertas para que você não erre, assim como nós, e não adie os seus sonhos, tá? Deixa eu te contar o que aconteceu, que a gente acabou, então, perdendo 20 mil reais, isso mesmo. Eu sou casada desde os 16 anos de idade, então já tenho 38 anos, faz um bom tempinho, eu ainda pago aluguel, e em 2018, numa conversa com meu marido, eu falei, a gente precisa começar a guardar um dinheiro para comprar um terreno, para comprar um lote, uma casa. E o meu marido aceitou e ele trabalhava como CLT na época, e a gente então começou a guardar um dinheirinho aí para poder então realizar esse sonho. Foi aí que a gente cometeu uma sequência de erros que eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Sabrina D'Artora e eu criei esse canal para que todos cresçam, evoluam e prosperem ainda esse ano. Se você não é inscrito, eu te convido para você se inscrever e caminhar junto comigo para uma jornada de prosperidade, tá? Mas sem enrolação, porque eu não gosto de enrolação, eu vou te contar então o que aconteceu. Começamos então a guardar dinheiro, coisa que a gente nunca tinha guardado. Eu trabalhava então como diarista e meu marido trabalhava então numa metalúrgica. E todas as férias dele, todo o décimo e um dinheirinho de hora extra, um dinheirinho que eu fazia mais, a gente guardava numa conta separada da conta corrente que a gente usava. E em pouco tempo a gente conseguiu guardar 20 mil reais. E para nós foi assim uma grande realização, porque nós nunca tínhamos guardado nenhum real, né? Hoje eu paro para pensar, se a gente não tivesse cometido esses erros, nós já teríamos então adquirido o nosso terreno para construir uma casa. Mas a gente errou, né? Errou muito mas agora a gente também aprendeu e eu vou te passar. Quando a gente estava guardando esse dinheiro, a gente acabou comentando para os familiares, para os parentes, que nós tínhamos esse dinheiro guardado, nós estamos guardando dinheiro, e toda vez que a gente via o dinheiro aumentar, a gente falava, a gente tem quase 20 mil reais guardado para comprar um terreno. E o que acontecia também, que às vezes os nossos parentes, nossos familiares querendo nos ajudar, eles falavam, o fulano tem um terreno para vender e é esse valor. A gente falava, ainda a gente não tem, mas nós estamos guardando. Então as pessoas ficaram sabendo da nossa boca que a gente estava guardando dinheiro. Esse foi um grande erro. Por quê? Porque a gente não deve contar que está guardando dinheiro, não se deve contar quanto que a gente ganha, o que a gente está fazendo. As coisas têm que ser conversadas somente em família. Então, não cometa esse erro de contar para as pessoas que você está guardando dinheiro. O segundo grande erro que eu percebi que a gente cometeu foi que, antes da gente começar a guardar dinheiro, a gente precisou então de alguns familiares. A gente precisava deles para comprar no crédito, né? A gente precisava deles, às vezes, para comprar com o cartão de crédito deles. Então, nós nos tornamos o que a Bíblia diz. Em Provérbios 22:7, a Bíblia diz assim, o que toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, quando nossos familiares vierem pedir dinheiro emprestado para nós, sabendo da nossa própria boca que nós tínhamos, nós ficamos na obrigação de ajudar, porque eles sempre ajudaram nós, então era a nossa vez de ajudar eles. E o erro não foi ter emprestado dinheiro para eles. O grande erro foi que quando eles devolviam o nosso dinheiro, eles às vezes demoravam 30, 60 dias, mas todos os parentes, todos os familiares, eles devolveram. Porém, o grande erro foi que quando eles devolviam o dinheiro, nós já tínhamos algo para fazer, para destinar esse dinheiro, tá? Ou era uma dívida, ou precisava comprar alguma coisa, porque ali logo veio a pandemia, então eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque eu tinha criança pequena, e foi isso que aconteceu. O dinheiro voltava para nossa mão e nunca voltava
para o banco. Então foi cada vez mais diminuindo. Foi emprestado R$1.000 para um, R$1.000 para outro. Eu fazia faculdade na época também, aí atrasava, assim, eu ganhava bolsa, atrasava a bolsa, nós tínhamos que pagar a mensalidade da faculdade, e foi uma sequência de erros que acabou com o nosso sonho e acabou com os R$20.000, tá? Então, aprenda, quando você estiver juntando dinheiro para o teu sonho, foque no teu sonho. Porque os meus familiares, com certeza, se nós não tivéssemos o dinheiro para emprestar para eles, eles conseguiriam de uma outra forma, conseguiriam de um banco, conseguiriam com outra pessoa, mas nós acabamos comentando que tínhamos, então tivemos que emprestar, tá? Lógico, é muito melhor você estar na condição de quem empresta do que estar na condição de quem pede emprestado, tá? Mas quando você tem um objetivo, não se deve contar então que você está guardando dinheiro, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Comece então a guardar esse segredo para você, segredo para sua família. Lute com todas as forças para que seus sonhos sejam realizados. E não cometa esse erro, então, de emprestar e quando as pessoas devolver, você não colocar mais lá na conta corrente, porque além de diminuir, então, os juros, né, que você vai ganhando, você diminui o valor, você vai pensando assim, agora eu já gastei, e vai gastando cada vez mais, e quando você vê, o dinheiro se foi. Esses foram os erros que nós cometemos, contar para as pessoas, de ter pedido também ajuda outras vezes para eles. Então a gente se coloca na posição de que agora nós precisamos ajudar, entendeu? Então nós precisamos tomar consciência que os nossos sonhos, os nossos objetivos são nossos, e que se a gente não fizer alguma coisa, vai acabar que os nossos sonhos ficam sendo adiados, tá? Isso aconteceu com nós aí recentemente. Começamos a jornada de novo e esse é um alerta para você. Não comente que você está guardando dinheiro, não peça nada emprestado para ninguém, se vire com as suas próprias mãos, como a gente diz, porque quando você pede emprestado, você fica então na condição de que você precisa ajudar aquela pessoa. Esses foram os erros que nós cometemos e que perdemos R$20.000. Me conte aqui nos comentários se você já aconteceu de você tirar dinheiro dos seus sonhos e não conseguir realizar seus sonhos. Me conte aqui se vocês têm essa mania aí de emprestar dinheiro para os seus familiares. Deixe seu comentário, se você não é inscrito, se inscreva. Vamos juntos então caminhar rumo à prosperidade financeira. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e um forte abraço.